Bom dia, alunos da segunda série do Colégio Sion, tudo bem? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo da nossa primeira aula à distância. Enquanto continuar esse confinamento, o problema aí do coronavírus, nossas aulas serão assim, mas não só assim. Então esse vídeo é mais um vídeo introdutório para você entender mais ou menos que ponto a gente está do curso, o que está acontecendo. O aluno que não estava entendendo nada de Descartes provavelmente não vai entender nada do próximo filósofo. Mentira, o próximo filósofo é mais fácil, é mais tranquilo, é mais acessível, que é o empirista chamado John Locke. O primeiro, Descartes, vou tentar fazer uma linha aí do nosso curso, do que a gente já viu, o que foi proposto e que ponto a gente está agora. Então é um curso de teoria do conhecimento, é um curso de epistemologia, é um tema que é importante para você entender a filosofia, é um dos temas importantes da filosofia, a epistemologia, teoria do conhecimento. A gente está focado na Idade Moderna, na História Moderna, então a gente começa um curso com um racionalista, René Descartes, a gente vai agora para um empirista, John Locke, depois a gente vai cair num outro empirista, que é David Hume, é um filósofo empirista, mas ele vai flertar com o ceticismo, e a gente termina o nosso curso com Immanuel Kant. Então, o que a gente viu até então é um curso que focado num texto, num livro de Descartes. A gente fez a leitura ou a análise de 3 meditações de Descartes, a primeira, a segunda, a terceira. Lembrando que o livro Meditações são 6 meditações. Descartes, na primeira, ele apresenta a dúvida metódica, a questão de você duvidar de tudo, de duvidar da percepção do real. Será que eu sou real? Será que isso que estou vivendo à minha volta existe de fato ou não? Ele questiona os 5 sentidos, ele questiona a questão da loucura, talvez eu esteja louco, e parece que realmente está muito louco esse mundo, e essas aulas desse jeito. Também ele questiona a ideia da loucura, do sonho. Será que eu estou sonhando? Será que isso aqui é a realidade? E depois ele traz a questão do Deus enganador. Você fica realmente na dúvida, será que isso existe, será que não é, tal. A gente entra um pouco em crise, em paranoia, supernatural, tranquilo. E tem até alguns filmes que eu indico para que vocês assistam, lembrando aqui de cabeça, tem a Ilha do Medo, que fala a questão da loucura, tem a questão do Inception, que é a origem, que fala a questão do sonho. Também falamos sobre Interestelar, que a gente pode falar sobre de universos paralelos, buraco de minhoca, uma viagem extremamente interessante, utilizando ficção científica ou ciência atual. Enfim, eu não tenho conhecimento para falar até que ponto é conhecimento certo e seguro, até que ponto é ficção científica no filme Interestelar, mas indico aí um Nerdologia que fala sobre o tema, e também indico aos seus professores aí de ciências, de química, física, de biologia, para falar sobre o assunto. Lembrando aqui de outro filme, Grande Matrix, que fala sobre a virtualidade do real, que colocam aí a nossa vida como sendo, será que isso que eu estou vivendo realmente é real? Se não, será que não é? E isso é a primeira meditação. Na segunda é a mais importante, porque tem uma ideia central muito importante, que é o cogito. O penso, logo existo. E a gente falou um pouco em aula sobre o cogito, sobre o penso, logo existo. Essa ideia aí de que Descartes, tudo bem, talvez realmente o cético, aquele que duvida de tudo, esteja certo. Então, não existe verdade certa e segura. Não, existe sim. Existe a ideia do cogito, porque eu posso até estar duvidando que eu estou falando aqui com o celular e falando com vocês, mas a minha ideia, o meu pensamento que está duvidando sobre isso é inquestionável, é indubitável. Então, esse pensamento, enquanto dúvida, ele me gera uma existência. Eu sou um ser que pensa e que está duvidando. Esse meu pensamento, entenda, esse meu pensamento como sendo um pensamento de dúvida, não meu pensamento sobre a minha mão, sobre o meu próprio corpo, mas sim o meu pensamento enquanto dúvida. Será que essa mão existe ou não? Será que esse corpo existe ou não? É essa dúvida, é esse pensamento que é inquestionável, que é o primeiro passo que Descartes dá nas investigações
das meditações dele. A partir daí, ele vai fazer várias outras conjecturas, várias outras reflexões sobre o que seria mais fácil, estar assegurando a existência de um corpo ou de uma alma, das res cogitans, res cogitans são coisas pensantes, ou res extensas, coisas materiais, coisas que têm extensão, que são percebidas materialmente como o próprio corpo. Então, entre falar sobre o corpo ou falar sobre a alma tem poder maior de existência. Tem maior poder de credibilidade de existência, melhor dizendo. A partir daí, ele vai cogitar a existência de outras cogitans, de outros pensamentos dentro dessa alma, para além do próprio cogito, e ele vai começar a falar sobre as ideias inatas, ideias que nós nascemos com. Duas ele chama a atenção, vou falar só para resumir aqui, que é uma das provas da existência de Deus, que seria a terceira meditação. Então, a ideia de infinitude e a ideia de perfeição nos conduzem à ideia de um ser que será igualmente infinito, igualmente perfeito, para ter produzido essas ideias na minha mente. A reflexão é simples. É impossível um ser imperfeito gerar seres perfeitos. Então, eu me enxergo como um ser imperfeito, eu me vejo como ser imperfeito, eu como ser pensante percebo essa limitação e projeto a ideia da onde nasceu. Então, portanto, a ideia que está na minha mente de perfeição. Eu não posso ter produzido ela, porque se a ideia é perfeita, só um ser igualmente perfeito para produzi-la. Compreende o raciocínio? Então, acompanhe o raciocínio. Eu sou imperfeito, não posso produzir por mim mesmo uma ideia de perfeição, porque o imperfeito não produz a ideia de perfeição. Então, sendo assim, o que acontece? Só um ser perfeito poderia produzir essa ideia. E esse ser perfeito é que colocou na minha mente a ideia de perfeição. A lógica de infinitude funciona do mesmo jeito. É impossível um ser finito gerar a ideia na minha mente, na nossa mente, de infinitude. Logo, só um ser infinito pode... Quando aponto para cima é para Deus, tá? Não é para o álcool gel que está aqui. Só um ser infinito, que é Deus, pode ter criado essa ideia de infinitude na minha mente. Então, tem outras causas aí, tem outras razões, provas que ele vai apresentar para a existência de Deus, que não vem ao caso aqui. Eu dei aula, falei sobre isso, mas ele vai explorar dessa forma. Falei 7 minutos e 49, 50 segundos, falando sobre o nosso curso até então. Então, foi uma retomada, um resumão daquilo que a gente já trabalhou em aula. Você precisa se apropriar desse pensamento, é um pensador racionalista. Eu não estou dando aula de outros pensadores racionalistas, que seria um deleite a gente ficar o ano inteiro com 5 aulas de filosofia por semana falando sobre isso. Mas a gente tem uma e é isso que a gente tem que restringir e analisar aquilo que nos cabe. Então, é Descartes. A gente poderia falar sobre Spinoza, a gente poderia falar sobre Malebranche, sobre Leibniz e outros filósofos a respeito disso. Tá bom? Agora, falando sobre o pensamento de John Locke, filósofo empirista. O Locke, filósofo empirista, ele produz o seguinte, a reflexão. Todo o conhecimento que nós produzimos, que nós temos, surge e nasce de experiências. Experiências oriundas dos 5 sentidos. Então, a marca de um filósofo empirista é o conhecimento que nasce, é o conhecimento que surge a partir dos 5 sentidos. Ele é mais fácil de entender, mais fácil de compreender a teoria dele. Essa aqui, ó, Anitta. Então, é mais fácil compreender, é mais fácil entender. O Antônio apareceu aqui também, porque eles estão aqui do lado, enchendo os pacová para aparecerem no vídeo. Então, agora, fala tchau aqui, galera. Faz tchau. Tá bom? Eles querem fazer tchau. Vaza, Anitta. Agora me deixa. Obrigado. Então, só voltando aqui sobre o John Locke, e desculpe se às vezes eu...
às vezes se acontecer alguma coisa, ou se às vezes eles estão andando aqui por perto, tem um cachorro também, e às vezes eu saio um pouco o foco da atenção e eu tenho que gravar tudo de novo. E acho que eu já estou nessa terceira edição desse vídeo, então é isso que temos, é numa tacada só. Voltando aqui para John Locke, filósofo empirista. Então ele se percebe como uma tábula rasa, uma folha em branco, e todo conhecimento produzido, todo conhecimento adquirido é oriundo dos 5 sentidos, que vão produzir ideias simples e compostas, complexas. Depois a gente vai ver isso num outro momento. Mas a princípio, o que você precisa fazer é se apropriar de toda essa discussão sobre filósofos racionalistas, entender o que quer dizer isso e depois ir para essa aula. Essa aula tem algumas coisas. Primeiro, você vai assistir um vídeo do Unbox Philosophy sobre John Locke, que vai ser um mergulho no pensamento de John Locke, o filósofo empirista. Os alunos que falavam, pô, como você acaba com a ideia do cogito, do Descartes? Gente, a ideia do cogito é uma baita abstração. É uma viagem insólita que não tem como dado de veracidade material e imediato. E é preferível isso. Pá, ó, senti o tapa. Você está me ouvindo, você está me vendo. Você está achando que isso é menos real do que o cogito? Gente, essa percepção oriunda dos 5 sentidos são muito mais factíveis de veracidade do que uma ideia na mente do francês barbudinho cabeludinho, que é o Descartes. Então, é preferível aceitar a ideia que é muito mais... Gente, quem não me conhece, só fazendo um parênteses. Agora eu vou começar a defender John Locke, ok? Então, que fique bem claro. Então, é muito mais fácil você compreender como sendo verdade as verdades oriundas dos 5 sentidos e depois produzindo as ideias universais do que o caminho inverso. Então, por exemplo, a ideia de perfeição surge a partir das experiências que nós temos de seres imperfeitos. E pela imaginação produzimos uma ideia composta, que seria a ideia de perfeição, a partir de seres imperfeitos. Então, a partir da análise de professores, ou de alunos, ou de filhos, ou de qualquer coisa, seres imperfeitos, eu tenho essas percepções, tenho essas experiências, produzo na minha mente uma imagem e começo a trabalhar, pego um pouquinho desse, um pouquinho daquele outro, junto no mesmo e começo a produzir uma ideia de perfeição. Essa é a origem da ideia inata de perfeição para John Locke, e não o pensamento que seria um Deus de fora que teria colocado essa ideia na minha cabeça. Então, defendendo aí John Locke daqui para frente, John Locke então vai valorizar esses pensamentos oriundos das experiências, acima de tudo, as experiências sensoriais providas dos 5 sentidos, elas são muito mais importantes do que outras. A gente vai fazer alguns cortes do nosso curso, eu vou analisar alguns casos meio importantes, casos reais, de pessoas que tiveram limitações sensoriais e que produziram muitas coisas que foram incríveis, produziram ótimos pensamentos, ótimas ideias. Eu vou chamar aqui o caso do Helen Keller, o caso do Kaspar Hauser, a gente podia pensar as meninas lobo Amala e Kamala da Índia, a gente poderia pensar também o menino de Averroes, que é o caso de um francês, que é o menino lobo de Averroes, que muito além do mito de Tarzan, muito além do mito aí do Rômulo e Remo, por favor, Marcelo, me corrija, do mito aí das crianças do Império Romano que foram criadas aí na origem da civilização romana, que é símbolo da loba e as criancinhas mamando na teta dela. Enfim, muito longe disso, a gente vai analisar casos reais para pensar como a mente humana funciona e como tentar separar aquilo que é oriundo dos 5 sentidos e aquilo que é oriundo do pensamento humano. Eu sei que aí um professor mais estrito senso, real, rigoroso, com a ideia do empirismo, eu faço esse recorte para vocês entenderem, professores e também alunos. Eu faço esse recorte, não tem nada a ver com a filosofia empirista de John Locke, mas é para jogar à luz as experiências, as percepções sensoriais e para fazer o curso ficar mais interessante e para a gente conseguir ampliar mais um pouco a nossa visão de mundo. É isso. Então, olha, você tem como atividade, eu vou escrever isso, você tem como atividade ver PowerPoint, assistir o vídeo, o Unbox Philosophy e dialogar comigo. Você pode escrever, você pode mandar um áudio, você pode fazer o que você quiser
para a gente tentar se comunicar nessas aulas virtuais, tá bom? Ficou grande para dedéu, eu queria que ficasse 3 minutos, ficou com 14h50 e obviamente acho que eu já cometi alguns erros, me desculpe aí pelos erros, eu vou tentar escrever aí se eu cometi algum equívoco na minha fala, eu coloco uma errata tentando me corrigir, tá bom? Valeu e bons estudos, bom vídeo e espero que vocês gostem aí dessas aulas, desses contatos, que eu nunca fiz isso e pra mim é muito tenebroso e eu não gosto de me ver falando, eu não gosto de nada disso, mas é o que temos pro momento, tá bom? Um beijão aí pra vocês, bom confinamento, não saiam de casa, a questão é séria, a gente tá aí no dia 23? 23, salvo engano, de março, meio-dia 15, agora que eu tô gravando esse vídeo. Então, o confinamento é importante para a gente não alastrar o coronavírus, você infectado sem saber e infectado sabendo, para você não alastrar esse vídeo para outras pessoas. E se você estiver saudável, se não tiver o vírus, para você não receber também, não ser um propagador aí, começa como sendo saudável, depois o propagador desse vírus. A gente precisa ouvir aí o Ministério da Saúde, acatar as medidas que estão sendo tomadas para todo mundo e se confinar durante um período, tá bom? Eu sei que não é fácil, eu sei que acho que é uma questão aí para a família toda, acho que seus pais, seus irmãos, para quem tem, seus avós, a família como um todo não deve estar sendo fácil, mas é o momento também de vocês se conhecerem melhor. Eu acho que no núcleo familiar a gente acaba se conhecendo e a gente acaba se tolerando, se humanizando mais. Muitas coisas vão acontecer no núcleo familiar de vocês. Corte aí para a aula, tá? Tô indo extrapolando. Então, acho que muitas coisas vão acontecer. Eu acho que é o momento de você conhecer um pouco mais seu pai, sua mãe, seus irmãos. Um pouco mais você conhecer as pessoas que cuidam da gente, que vivem com a gente e que a gente pode, nesse processo, se humanizar e se conhecer também melhor. Conhecer um pouco aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente tem de ruim, tentar potencializar aquilo que a gente tem de bom, tentar evitar, mas ao mesmo tempo aceitar esse lado que a gente tem de ruim, tá bom? Esse aqui é o Antônio, vem aqui, Antônio. Esse aqui é meu filho querido, que a gente briga e se ama, mas ele tá aqui e ele já fez a lição de casa dele, eu já ajudei e mandou bem, e a Anitta também. Então agora vocês, bora fazer a lição de vocês, tá bom? A Anitta não fez. Ela tá fazendo, então parando aqui eu vou ajudar. Então é isso, um beijo, até mais. Tchau, galera, até mais aí, beijo.